Olá, investidor! Iniciamos agora o programa Radar, hoje dia 3 de abril de 2020. Agora são 11 horas e 33 minutos. Convido a todos a entrarem no site toptraders.com.br, colocar seu nome e e-mail para receber o informe cenário, saber de iniciativas gratuitas, treinamentos, ficar por dentro do que a gente trouxer aí na Top Traders e também, se você puder, deixar o seu like aqui, compartilhar o vídeo no nosso canal no YouTube. Eu agradeço, ajuda a fortalecer o trabalho, se você entende que a gente pode ajudar com essa iniciativa, e oferecemos também o Seja Bem-vindo à Bolsa, um treinamento para iniciantes, pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores com alta qualidade digital, de som e imagem. Pessoal, nós temos uma manhã bastante baixista aqui no Brasil, né? Se a gente olhar o exterior, pelo que o mercado trabalhou ao longo da semana, era para estar trabalhando de forma lateral, ali perto dos 72 mil pontos. Mas, enquanto a gente tem uma alta, vamos ver aqui, por exemplo, no Dow Jones, a gente tem uma alta de 1,27 no Dow Jones, o Ibov cai 4,44. Será que vai ter uma recuperação ao longo do dia? É possível, né? Vamos ver na semana como é que está aqui o Dow Jones. Nós temos, semana passada houve uma alta muito forte, de 12,84. A gente viu ações aqui no Brasil em um dia subindo 30%, 40%, né? E essa semana, por enquanto, está caindo 2,23, ou seja, está trabalhando na parte alta desse Marobuzu. Então está conservando o sinal que nós vimos semana passada no Dow Jones. E temos esse fundo aqui de 2018 a 21.712, 21.712, isso. Está levemente abaixo, uma reação no intraday fecharia acima desse fundo, o que na minha visão seria um sinal importante. Quando nós partimos para o estudo do S&P, nós vemos também o Marobuzu, 10,26 de alta, essa semana está caindo 1,39, quer dizer, se subir um pouquinho aí no intraday, de repente a semana fecha lateral ou positiva. Mas o que é o mais importante? Conservando a parte alta desse Marobuzu, esse engolfo que nós tivemos semana passada, e de maneira inconteste acima desse fundo aqui de dezembro, está bem acima. Então é um sinal também importante, né? No diário a gente tem uma inclinação após o repique que tocou a média móvel de 21 períodos, então seria natural um movimento de contração para expandir depois, e aqui seria uma reversão de fato, né? Então acho que não vai ser da noite para o dia com tanta facilidade esse movimento virá a ocorrer. Aí nós temos o índice Nasdaq, um movimento praticamente idêntico, o teste da média de 21 com pressão vendedora, a pressão vendedora ainda persiste na memória dos investidores, até que isso mude, né? Bem possível. Nesse caso, o fundo ficaria por conta aqui de junho de 2019 a 7,292, né? A mínima de hoje tocou justamente essa região e aquilo que eu comento. Você tem queda, ok, a semana está caindo 1,06, mas subir um pouco no intraday e fecha no 0 a 0, fecha positivo. Mas trabalhando na parte alta do Marobuzu, quando trabalha na parte alta, depois de um candle de forte amplitude, é sinal de continuidade da alta. Pelo menos é o caminho, aquilo que julgamos mais provável. Perfeito, aí nós teremos a seguir o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Na semana passada uma alta de 6,54 e agora caindo 7,78, ainda reflexo aqui da fraqueza no Brasil e da alta do dólar, uma vez que o EWZ ele é inversamente proporcional ao dólar, mas é uma região interessante, eu acho que ela, se a gente reduzir aqui o tempo gráfico, essa bagunça que ainda está vindo nessa boca de gap, enfim. É uma região interessante, descontada para quem pensa numa posição de algumas semanas, de repente até meses no EWZ.
E curiosamente nós temos o VIX em queda, né? O VIX ele continua caindo, abaixo da média móvel de 21 períodos. Semana passada que é o 0,76, essa semana 24,44, quer dizer, é um sinal de apetite por risco nos Estados Unidos. Agora, o que fez, especialmente no Brasil, eu até detalhei isso no informe cenário, o que fez aqui no Brasil, né? O que gerou? O mercado abriu forte, abriu em alta hoje. Quando houve aqui o seguro-desemprego norte-americano, né? O seguro-desemprego não, aliás, a taxa de emprego, né? O payroll, por exemplo, ó, economia corta 701 mil empregos em março, previsão de menos 100 mil, né? Taxa de desemprego sobe a 4,4, a previsão de 3,8. Então isso, o mercado americano sentiu, mas aqui no Brasil sentiu muito mais. Então, enfim, foi isso que aconteceu. Talvez tenhamos ao longo do dia uma recuperação. Aí temos o DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas mostrando força. E o USD-BRL, isso no semanal, né? E o USD-BRL nem se fala, né? Se a gente pegar desde o final do ano, tem um candle vermelho, né? Então o dólar ele sobe como se não houvesse o amanhã, deixando bem claro aí, nem eu nem meu grupo nós estamos mais posicionados já há algum tempo, esperando uma grande correção para operar na compra, por exemplo, ou um sinal para operar na venda. Um sinal para operar na venda poderia ocorrer na perda desse topo marcado dia 18 de março, quem sabe. E quando a gente traz aqui o dólar, aqui esse gráfico está corrompido. Quando a gente traz o dólar para o mercado futuro, somente a perda desse topo também geraria uma operação de compra, de venda, porque acima dessa região nós temos um fundo, topo, fundo, um pivô de alta, na verdade. Né? Então o dólar ele não arrefece, é impressionante. Ele começou a escalar, subir a ladeira, tem uma redução de volatilidade, mas ele vai fazendo topos e fundos mais altos, né? Então aqui, por exemplo, ele está rompendo 5.309.500 e fazendo um novo pivô. Então o dólar ele vai trabalhando de forma inconteste, aí, mostrando força. Ok? Só ver um negócio aqui, pessoal, minha equipe. Maravilha. O pessoal está dizendo que a gente está preparando, já está saindo do forno uma iniciativa agora, que será divulgada ainda em abril, que teremos em maio. Aguardem. Então, a gente viu o dólar, viu as bolsas americanas, fala da bolsa da China, bolsa de Xangai. Nós tivemos uma queda de 0,60, mas conservando o Marubozu da véspera. Se observarmos na semana queda de 0,30, a bolsa da China é uma outra realidade, né? E aí nós temos aqui a bolsa da França, veremos na semana e também na semana passada subiu 7,48 e agora cai 4,28. Não está colocando em xeque essa barra, porque não está penetrando na metade. Então, muito longe da média de 21. Teoricamente aqui um recuo para fazer um pivô, mas teria que romper essas máximas recentes ou pelo menos começar a caminhar nessa direção. É o mesmo desenho do índice DAX, né? O índice DAX mais forte, um movimento absolutamente tímido em relação à alta que nós tivemos anteriormente, onde houve o engolfo. Então o índice DAX ele nos indica que a alta deve perdurar.
Né? É algo também que a gente vê no índice FTSE, que na semana está caindo 1,80, mas não com aquela mesma pujança, assim, uma vez que não houve tanta amplitude na semana passada, apesar de em percentual ser bem parecido, mas visualmente não é uma barra tão ampla, mas está trabalhando aqui, digamos, se a gente dividir essa barra em 4, está no quarto de cima aqui, então, enfim, conserva o sinal de todo modo. Perfeito? Maravilha. Aí a gente tem as bolsas na Europa. Falar do petróleo. Deixa eu só dar um ok aqui que ok. Maravilha. Então, pessoal, falando do petróleo, né? O petróleo na semana, uma alta de 22,22 é um sinal de fundo, né? E existe um motivo para isso, porque às vezes a gente teve, eu acredito que ontem tenha sido a maior alta da história em percentual. Uma das maiores, se bem que aqui a gente teve uma de 23,96, é que às vezes tem a diferença do ponto de onde se inicia o dia seguinte, né, dependendo da plataforma, mas uma das maiores altas. Petróleo geralmente não é tão volátil assim, né? E é um sinal forte de fundo, é um fundo duplo, né? Existe um eixo rompido a 25,20 e o repique foi cumprido até a média. Agora dali para cima seria a reversão, aquela história da diferença entre o voo de águia e o voo de galinha, né? Então uma alta forte no petróleo, por quê? Rússia e China indicando o acordo aí de cavalheiros, a China começou a estocar petróleo, os Estados Unidos já tinha feito. Então, eu acho que tende a continuar subindo, em minha opinião. Perfeito? Aí temos o IFNC, que é o índice de setor financeiro. Vamos ver na semana, caindo 8,11, né? Isso pressionou bastante o Ibov. Existe ainda um sinal da semana passada, mas ele é colocado em xeque, apesar da sombra ainda ser conservada. Não. E começa a perder força aqui uma ideia de pivô, de ombro, cabeça, ombro invertido, salvo se a gente tiver, depende até uma reação hoje, mesmo que parcial, acho que isso seria importante. Aí temos o DI. DI1F25. Mercado de juros, né? O DI eu acho que ele está entre a cruz e a espada, porque assim, se ele romper o 7,120, ele teria um amplo espaço para subir. E se ele perder o 6,800, eu acho que ele viria tanto no 6,460 quando ele viria para baixo desse patamar. Seria um mastro bandeira de queda? É possível. Não é uma ideia. E aí falemos de YouTube, Petro, Vale e Bancos. Ontem eu esqueci da Petro, hoje eu não vou esquecer. A Petrobras ontem teve uma alta muito forte, a gente vai ver. É a mesma história do IFNC, né? Sem dúvida, né, que você começa a figura, né? É uma queda muito forte. Pode ser que tenha uma reação intraday? Pode, tem espaço para isso, né? Ainda é um setor sólido no Brasil, mas teria que reagir, por quê? Você não fecharia perto da mínima da semana, então... Agora, poxa, eu quero montar uma carteira tal, as ações de bancos estão descontadas? Poxa, elas estão valendo menos da metade do que elas valiam no começo do ano, né? Então seria nesse momento uma compra assimétrica, muitas vezes até adiantando um sinal. É uma hipótese, né? Agora, um sinal mais forte ele não tem, né? Sendo
bastante sincero, mas ele pode ocorrer até o fim do pregão. É o caso aqui, por exemplo, eu vou exemplificar, falar isso de uma maneira mais prática. Eu tenho ombro, cabeça, ombro invertido. Nesse momento, eu teria que forçar mais ou menos a figura aqui. Agora, se daqui até as 18, essa queda de 5,22 reduz para 2,3%, forma uma sombra inferior nessa região. E aí muda a história. Né? Você pega, por exemplo, o fundo recente, né? 26,05. Se começa a trabalhar acima de 26,05, eu acho que atrairia, né, uma busca por desconto, por barganha, digamos assim. Perfeito? No caso da Vale, ela faz uma correção que, na minha visão, é sinônimo de oportunidade, uma vez que trabalha aqui sobre as médias, sobre a cabeça de um pivô. E a Petrobras, que nós não falamos ontem, ela cai levemente. Né? Lembra que eu falei daquela história da compra simétrica? Então, por exemplo, agora tem um sinal, tem, porque está acima do 15 com 19, de repente rompendo média de 21 e inflexionando de fato aqui. Isso aqui é um pivô. Mas lembra que eu comentei, de repente você compra aqui mesmo e vai para o pau, por assimetria, já entendendo um valor descontado, e aqui em cima você já está comprado e pode até estopar no lucro, por exemplo. E a alta de ontem, que foi muito forte, teve grande volume, o que traz uma ideia, se esse gap não for fechado, de um gap de fuga. Né? Então, é essa leitura que eu tenho para Petro. E antes da gente falar de Ibov, BOVA11 e índice futuro, a gente está fazendo setores, né? Vamos falar de aviação hoje? Ontem eu falei de setor de shoppings, né? Falemos de Embraer. A Embraer já é um ativo pouco interessante há muito tempo, né? Eu não compraria, mas quem comprar Embraer já teria um ponto de stop curto, abaixo de 8,71. Talvez colocando uns 5, 6 centavos de diferença. Quer dizer, estopou, acho provável, se não estopar, poderia ir conduzindo a operação no lucro. E aí nós temos Gol e Azul. Acho que a galera do Day Trade tem operado muito Gol e Azul em razão da forte volatilidade, né? São ações que chegaram a subir 20% num dia com facilidade. Saíram de 5, foi a 15, visualmente no gráfico. Não parece muito, mas ela triplicou de preço em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões. Né? Virou praticamente um mercado de opções aqui. Aí, pessoal, o que eu faria se eu fosse operar, por exemplo, o Gol? Eu compraria no escuro. Qual que é a mínima de hoje? 9,21. Só que você teria que trabalhar com a mínima de hoje, a perda dela a partir de segunda. É tipo um trade para que você sabe que vai ter uma oscilação de 10, 20%. Né? É um outro perfil. Eu acho válido. Esse tipo de ação para day trade é muito procurada, por quê? Porque ela é volátil, né? Ela tem uma amplitude alta. Desde que você tenha um manejo de risco controlado, pode ser interessante. Né? Mas tem que ter cuidado também, que se você estiver alavancado e pegar a mão contrária, aí a coisa complica bastante. É o mesmo perfil de Azul. Ok? Vai para o pau, compra, a partir de segunda coloca stop abaixo da mínima de hoje. Isso, minha visão, seria a minha estratégia, sem alavancar no intraday. Aí nós temos BOVA11. Vamos ver BOVA11 na semana. Semana passada, 8,41. Essa semana está caindo 4,27. Eu acho que vai ter mais recuperação intraday. Vai ser reduzido esses 3,5 de queda. No diário, né, aquela história que a gente sabe. Dá uma ideia aqui de fundo duplo, com fundo, topo, fundo. Né, um rompimento firme de 75,96 seria uma inflexão levando média de 21 e tudo junto.
né? Mas é um candle frustrante, teria que esperar o fechamento. Nós temos como base esse ponto aqui que é o 6975. Quanto mais perto desse ponto fechar, pode demonstrar força, mas ainda passa uma ideia de pivô. Se a gente pegar o BOVA11 aqui, pessoal, por exemplo, né? E a gente colocar um gráfico aqui intraday. Vou colocar aqui no TradingView, porque aqui está com gráfico de barras. Então, por exemplo, eu coloco um gráfico de 30 minutos. No BOVA11 eu reduzo o zoom. Né, nós tivemos aqui uma linha de tendência que a gente pode traçar, que segurou os preços. O seu rompimento traria o que a gente chama geralmente de algo novo. Né? E ele está sobre uma região de suporte, ó. Essas mínimas aqui, pode gerar um movimento de recuperação? Sim. É possível. Né? Então, quem opera nesse momento tem que manejar risco e acho que tem que ter paciência. Né? Mas é uma hipótese. Fundos. Aí a gente vai para o Ibov. Né? Naturalmente a gente percebe uma movimentação descendente, né? Depois dessa alta, mas ainda conservando a retração de FIBO de 38,2. E melhor sinal possível. Ontem teve um sinal interessante, fechamento perto aqui do 72,250, que é esse eixo, média de 5, retração de 50%. E fechou mais perto até de 61,8, né? De Fibonacci. E é uma região descontada. Né? Se houver uma reação, por exemplo, as bolsas americanas estão caindo 1%. Se elas passarem para campo positivo, o que será que pode acontecer aqui no Ibov? Será que passaria também? Então teria um movimento de correria? É uma hipótese. Eu acho mais provável do que fechar numa queda forte assim. A mesma coisa o mini índice. Está um pouco abaixo da retração de 50%. Né? Depois de um movimento de alta importante. Eu falo que nunca é interessante comprar no pico do movimento. Ou você fica de fora ou compra realmente no movimento de correção, que é o que a gente procurou fazer. Né? E é isso. Né? Que aí você compra descontado. Mesmo que você não acerte na mosca, você tem como administrar a posição. E no 30 minutos, o que a gente vê? Veio perto da mínima da semana. A mínima foi 68.870. A mínima veio a 68.915 e no 30 minutos nós temos um sinal de fundo, que é um doji, um misto entre doji e uma estrela cadente. Agora são 11h57. O que a gente faz? A gente vê essa formação, se ela vai realmente dar o sinal aqui de um doji com rompimento falso do 69.425 e a partir do meio-dia começa a desenhar um outro candle. Se romper a máxima a 69.810 e trabalhar firme, principalmente se levar junto 70.080, seria um sinal de compra e um sinal importante. Ok? A gente pode ver aqui a estrela cadente também no 15 minutos e é possível ver esse sinal nos 60 minutos. Ele é um pouco diferente, demora mais tempo para formar. Mas aqui a gente vê fora da banda, dentro da banda, rompimento falso de 69.425. Eu acho que vai realmente subir. Se romper 70.080 pontos, eu acho que pode buscar 71, 72 mil pontos ao longo do dia de hoje ainda, no período da tarde. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Lembrando, entrando no site toptraders.com.br, você pode assinar o Informe Cenário que eu faço carinhosamente, com muito capricho, todos os dias de manhã. Nós temos aqui no YouTube o Seja Bem-vindo ao Bolsa e clicando nos vídeos você chega no nosso canal do Telegram gratuito. Aí é bacana aí com celular, geralmente pessoal do Telegram do celular. Aí já vai ali, se inscreve e recebe também as minhas comunicações. Saúde e paz a todos, um ótimo pregão, pessoal. Muito obrigado, valeu!